E essa mensagem é uma mensagem bem prática. Sabe, eu tenho me questionado muito e Deus tem me feito sentir algumas coisas de forma muito intensa. Eu nunca fui um chorão, eu nunca fui uma pessoa, entendo o chorão não de forma pejorativa, não de forma ruim, mas eu nunca fui, por exemplo, como Lamartine, que fala de Jesus e se emociona. Eu sempre me emocionei, mas sempre fui muito contido nas minhas lágrimas. E eu olhava para o Lamartine, eu olhava para a Érica, eu olho para essas pessoas que falam de Jesus de forma tão apaixonada. Eu falava, cara, eu queria chorar quando eu falava de Jesus, porque eu acho que isso demonstra alguma coisa. E eu entendi que não é algo forçado, porque o que o Lamartine faz aqui no púlpito, falando de Jesus, ele chora numa mesa, em um almoço, numa roda de conversa informal com os pastores. Isso é uma característica dele. E desde o fim do ano passado, Deus tem me feito sentir coisas de forma muito intensa, muito intensa, muito intensa. E eu tenho chorado muito na presença de Deus. Recentemente aconteceu um caso nada tão grave, nada absurdo, um ato de desobediência de um dos meus filhos. E, cara, eu sei o potencial que os meus filhos têm na mão de Jesus. Eu sei aquilo que Deus quer fazer na vida dos meus filhos. Eu sei os propósitos. Existem profecias sobre a vida deles, e profecias de pessoas sérias, de homens de Deus, de mulheres de Deus. Eu sei que o plano de Satanás para destruir a vida deles é algo muito pesado, e eu sou um guardião da fé deles. Eu, junto com a Érica, nós somos guardiões da fé. Nós temos que proteger a vida deles, e a mesma coisa com vocês. E então nesse dia houve uma desobediência. Uma coisa simples, cara, mas que doeu muito no meu coração. Se eu contar para vocês, vocês vão achar que é muita besteira. Eu vou contar. Eles assistiram um filme que eu tinha pedido, eu e a Érica, para eles não assistirem. Filme infantil. Não tinha nada demais, era algo simplesmente que eu e a Érica tinha pedido para que eles não assistissem. E eles decidiram, ele decidiu desobedecer. E aquilo doeu no meu coração. E eu não entendi, mas de repente eu estava ajoelhado no meu quarto aos prantos, chorando. E eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, o porquê que eu estou chorando tanto por uma coisa tão pequena? Por que eu estou tão triste por uma coisa tão pequena? É fácil, é somente eu corrigir a rota, somente eu disciplinar os meus filhos, talvez dar um castigo para que eles entendam a gravidade, não de assistir o filme, mas do ato de desobediência. E cara, aquilo começou a me dar um negócio, eu comecei a ter tristeza misturada com ódio de Satanás, eu comecei a ficar com uma raiva do diabo, aquilo foi me consumindo, e Deus começou a falar ao meu coração, esse é o sentimento que eu tenho todas as vezes que os meus filhos pecam. E eu falei, é algo muito pesado, uma dor, cara, que penetrou o meu coração. E a Érica falou, calma, os nossos filhos estão bem. Eu falei, eu sei, não é sobre eles, é sobre aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Um tempo antes, no meu quarto, eu nunca tinha parado para fazer esse tipo de reflexão, mas eu parei e comecei a pensar o que teria sido da minha vida, se eu nunca tivesse me encontrado com Jesus. E eu comecei a lembrar de quem eu era antes desse encontro. E eu comecei a pensar, e eu comecei a imaginar as piores coisas que poderiam e provavelmente teriam acontecido comigo. E eu comecei a chorar novamente, com um senso de o quão privilegiado eu sou de ter sido encontrado por Jesus. Pelo senso, sabe, de privilégio, do cuidado, do amor de Deus sobre a minha vida. E cara, e todas as vezes que eu estava ali naquele momento no meu quarto, a Érica é prova disso, Deus é prova disso. Eu não estou aqui para me gloriar, para falar nada, eu só estou mostrando algo que Deus tem ministrado ao meu coração, de forma muito séria. E esse senso de privilégio tem tomado conta do meu coração. Ao mesmo tempo, uma tristeza profunda de ver pessoas se desviando dos caminhos do Senhor. E aí nós podemos cair naquela carta, se eu não me engano, eu não lembro se é bem o livro de Tiago, que diz que aqueles que se desviaram talvez nunca tiveram um encontro com Deus.
Eu falo, Deus, será que tem tanta gente vivendo no engano? Recentemente eu ouvi um pastor dizendo que quando nós chegarmos ao céu, nós teremos 3 surpresas. A primeira surpresa é que você vai chegar lá e vai encontrar pessoas que você achou que nunca estariam no céu. A segunda surpresa é que você não encontrará pessoas que você tinha certeza absoluta que estariam no céu. E a terceira surpresa é que você estará lá. Eu falei, bom, essa certeza eu tenho, eu vou estar lá com certeza. Amém, Jesus? Posso ouvir um amém, Jesus? Não, amém, Jesus, gente. E eu tenho perguntado para Deus, o que essas pessoas não entenderam? Como que eu posso ser um facilitador desse entendimento? Porque nós, enquanto pregadores, nós temos um papel de levar Jesus para a vida de vocês. Sabe, nós temos um papel de levar Cristo, de levar revelação, de levar a transformação que Deus faz na nossa vida antes. E muitas vezes nós estamos aqui ministrando. Quem é pastor aqui que prega aqui? O pastor José Luiz está ali, o pastor Diego está aqui, pastora Mariana. Muitas vezes nós estamos aqui ministrando e sendo ministrado ao mesmo tempo. É uma parada muito maluca, muito doido que Deus faz. E o que Jesus tem me dito a essas pessoas, muitas dessas pessoas conheceram um Jesus raso. Muitas dessas pessoas nunca conheceram quem eu sou de verdade. Muitas dessas pessoas que se dizem evangélicas e tornam o seu rumo para um outro lugar, foi porque nunca tiveram a revelação de quem eu sou. Elas acham simplesmente que eu sou o Salvador. E Jesus me falou, de fato eu sou o Salvador e nada vai mudar isso, porque eu morri pelos meus filhos, ninguém mais fez isso. Mas Jesus me disse, eu sou muito mais do que isso. E o que Jesus está te dizendo hoje é que Ele é muito mais do que só aquele que traz as bênçãos para a sua casa. Jesus é muito mais do que aquele que traz a provisão para a sua vida. Jesus é muito mais do que aquele que talvez te acolha em um momento de dor e aflição. E o meu papel aqui hoje é trazer de forma um pouco mais profunda quem é Jesus. E eu quero deixar muito claro que eu não sou o teólogo que ele descobriu a roda. Não descobri nada. Foi algo que Deus ministrou ao meu coração. Eu quero te falar que existem eventos na nossa vida que nós não controlamos. Mas a forma como nós respondemos a esses eventos, ela determinará a nossa vitória ou a nossa derrota. Por que eu estou te falando isso? Porque o apóstolo João teve uma revelação muito linda e talvez muito mais profunda do que todos os outros discípulos tiveram. Porque o apóstolo João de fato conhecia Jesus, conhecia os milagres, ele andava com Jesus assim como os outros discípulos. Mas uma vez, aos 90 anos, quando João estava preso, Deus se revela em um outro nível para ele. Jesus se revela já ressurreto, com corpo glorificado. E por que eu estou te falando isso? Porque esse nível de revelação não vem do homem, ela vem do Espírito, ela vem do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja cheio de ouvir palavras de pastores. Talvez você entre nessa igreja todos os domingos e você até mude um pouquinho a sua postura. E o que eu quero te falar é que quando o Espírito Santo entra na sua vida, a sua transformação ela é tão genuína, tão poderosa, que você nunca mais será a mesma pessoa. E é isso que nós temos que desejar, é isso que nós temos que buscar. Tudo isso que aconteceu, o batismo, mais de 120 pessoas se batizando, é lindo, Deus é glorificado, mas e você, meu irmão? Como está a sua vida? Como está o seu coração? Quem tem revelado Jesus a você? É somente, ou são somente os pastores que você segue nas suas redes sociais? Ou é o próprio Espírito que tem revelado? Eu lembro uma vez, na Bíblia, relatada, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou? E ali os discípulos começaram a responder, uns dizem que você é profeta, uns dizem que você é não sei quem, uns dizem que não sei o quê. E vocês? Quem vocês acham que eu sou?
Então Pedro diz: tu és Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala para ele, conforme relatado lá em Mateus capítulo 16, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Jesus deseja se revelar a nós através do Espírito Santo. Sabe? Voltando um pouquinho, falando sobre João. João que escreveu o livro de Apocalipse, e Apocalipse significa revelação, significa tirar o véu, deixar claro, tornar as coisas de forma cristalina. E esse livro demonstra a glória de Jesus, a sua sabedoria, o seu poder, a sua autoridade, sabe? Mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Esse livro de fato revela quem é Jesus, mas não com aspectos normais. Antes desse livro, João conhecia Jesus. João sabia que Jesus Cristo tinha se submetido para que as profecias fossem cumpridas. Mas após a revelação dessa mensagem que João recebe, preso, ele entende que Jesus viria, mas não mais para se submeter às pessoas, mas para julgar o mundo, para que o mundo fosse sujeitado a ele. Quem é Jesus na sua vida? Eu quero ler com você o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos de 12 a 20. Se você puder, abra a sua Bíblia. Será que a gente pode tirar um tempinho para orar por Jesus agora e para Jesus? Por Jesus não, mas para Jesus. Jesus, por favor, se revela a nós nessa noite. Nós pedimos, Pai, assim como o Senhor se revelou para João naquela prisão. Por favor, se revele a nós, Deus, que nós tenhamos o mesmo nível de entendimento, o mesmo temor, a mesma paixão, Deus. Que as revelações elas possam ser profundas, direcionadas pelo Teu Espírito em nossos corações. Fala conosco, Jesus. Se revele a nós, Jesus. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cíngido, a altura do peito, como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Quanto ao ministério das 7 estrelas, que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Preste atenção que da mesma forma que Jesus se revelou para João e fez com que João entendesse quem realmente ele é, Jesus quer te mostrar hoje quem é o Jesus ressurreto que se apresentou a João. E eu quero falar rapidamente sobre 4 aspectos de quem Jesus é, que pode mudar a sua vida. Abra o seu coração. Primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês: Jesus é um rei majestoso. Você pode repetir isso? Jesus é o rei majestoso. No versículo 13 diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cíngido à altura do peito, como uma cinta de ouro. Sabe que Jesus foi o único que exerceu os 3 ministérios: o ministério sacerdotal, o ministério profético e o
o reinado dele. Se nós pegarmos a respeito do ministério sacerdotal, Hebreus capítulo 6, versículo 20, diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora preste atenção, que a função de um sacerdote de Israel era ser um mediador da adoração. Ele tinha uma importância incrível. Os sacerdotes agiam como intermediadores. Então, perante Deus, ele intercedia pelo povo, e diante do povo ele falava por Deus. Você entende isso? Como o sacerdote trabalhava? E Jesus é o nosso intermediador. Jesus é Deus, e perante o Deus Pai, é Ele quem intercede por mim, é Ele quem intercede por você. Tanto que Ele diz em sua palavra, que aquele que negar ao Filho, o Pai o negará. Eles são uma só pessoa na Trindade. Mas Jesus também exerceu o ministério profético. João capítulo 6, versículo 14 diz assim: vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Agora note que o profeta no Velho Testamento não somente ouvia a voz de Deus, mas sentia no seu coração, trazia direcionamento, sempre com o intuito de corrigir, de apontar, de disciplinar, de trazer o povo de volta a Deus com um coração sincero. Sabe, os profetas eram homens totalmente dedicados a Deus, eram homens, pessoas apaixonadas por Deus, detestavam um meio compromisso ou uma entrega parcial das pessoas para Jesus, e por isso que eles cobravam tanto uma postura, por isso que eles cobravam tanto, sabe, pessoas de forma, como eu posso dizer, cobravam uma postura, cara, exemplar daqueles que se diziam de Cristo. Agora no Novo Testamento, o último que foi conhecido como profeta foi João Batista. Depois que Jesus veio, não teve mais profeta. Agora pense uma coisa, eu não estou aqui falando que o dom profético não existe, existe, continua existindo. Agora as características de Jesus como um profeta, é que ele é o porta-voz de Deus para nós. Ele fez as grandes obras dos profetas, e ele prediz o futuro com uma exatidão incrível. Nós podemos ver a respeito disso nos evangelhos, nós podemos ver a respeito disso no livro de Apocalipse, o que Jesus mostra. Mas Jesus também é rei. E perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Desde antes do seu nascimento, Jesus era rei. Ele não perdeu o seu reinado. Ele era rei antes do seu nascimento, ele foi rei após o seu nascimento, e ele continua sendo o nosso rei dos reis. Não mais como um menino, não mais como alguém que tinha que se submeter à cultura, ou então alguém que tinha que se submeter aos pais. Jesus, como um rei, como um Deus, ele se despiu de toda a sua divindade, se despiu de todo o seu poder para viver como nós. Então não fale você para Deus, para Jesus: Jesus, você não sabe o perrengue que eu estou vivendo. Jesus, você não sabe a dor que eu estou vivendo. A maior dor que um ser humano poderia viver, ele viveu. E eu não estou falando de uma dor física, eu estou falando de uma separação. Aquele que era perfeito se fez pecador para que nós pudéssemos ser limpos. E é isso que nós precisamos entender, que Jesus continua sendo rei, e nós precisamos de uma atitude de devoção perante Ele. Salmos 93:1 diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Sabe que no Antigo Testamento, o vestuário das pessoas era considerado como uma extensão de quem aquelas pessoas eram. Por isso o salmista diz: revestiu-se. Porque o salmista previu o Senhor, Deus, Jesus, se tornando rei. Mas Jesus se despiu de toda a sua majestade, se despiu das suas vestes reais naquela cruz. E um rei nunca poderia assumir um reinado sem as vestes reais. Então o salmista prediz
que ele se revestiria com vestes apropriadas. E Jesus se revestiu. E ele sempre será um rei poderoso e majestoso. E aqui eu acho que está um ponto. Como você se portaria diante de uma autoridade? Hoje não são todos os países que têm essa questão de monarquia, né? Não é monarquia, é imperialismo, sei lá como é que chama, onde existem reis, não sei o quê. Monarquia, vem na minha. Não são muitos países, não é verdade? Mas digamos que você esteja frente a frente com um rei muito conhecido, muito poderoso, muito famoso. Como seria a sua postura? Não muito distante disso. Pensa alguém que você admire. E alguns vão falar Beyoncé, outros vão falar outros artistas e atletas, e cada um tem as suas questões. Eu não estou aqui para menosprezar ninguém. Mas pensa você, como você se portaria diante dessas pessoas? Provavelmente você ficaria muitas vezes constrangido de estar ao lado de pessoas tão conhecidas. Uau, estou do lado dessa grande celebridade. Que privilégio eu tenho, não é verdade? Vou falar que você não pensaria isso. Que privilégio eu tenho de estar ao lado de Beyoncé. Que privilégio tenho eu de estar ao lado de... Quem mais aí? Chuta, fala alguém aí. Quem? Cristiano Ronaldo? Quem mais? Neymar? Quem falou Neymar? Oh, Jesus, tem misericórdia. Cara, a gente fica tão constrangido ao lado de pessoas que nunca fizeram nada por nós. A gente fica tão emocionado de pessoas, cara, que não estão nem aí pra gente. Aquilo que pode ser considerado tudo na sua vida, um encontro, um jantar, para essa pessoa não é nada. É somente mais um fã atendido. Jesus não te vê como um fã a ser atendido. Jesus te vê como um filho. E você tem acesso ao Rei dos Reis a hora que você quiser. Você entende isso? Agora, por que nós... Sabe, eu acredito que tudo aquilo que é muito fácil perde a graça. Não é verdade? Tudo aquilo que se conquista de forma muito fácil não se dá um valor. Por exemplo, um Cristiano Ronaldo, ele não sabe o que é pagar um boleto. Aquela emoção de você chegar no dia e falar, atraso ou não atraso? Tenho ou não tenho? Ele não tem, ele não faz conta. Meu Deus, em quantos anos eu tenho que financiar esse carro? 30 anos é possível? Não, não é possível. Ele não tem isso, cara. Tudo que é fácil não se dá um valor. Não é verdade? Existem pessoas que suaram para comprar o primeiro carro e tem o primeiro carro até hoje. E não é porque não querem trocar, ou não podem trocar, é porque não querem trocar, porque sabe o valor daquilo, sabe o que aquilo conquistou. Uma vez eu estava vendo a entrevista de um youtuber, cara, acho que é um dos maiores do Brasil, se não o maior do Brasil, ou não sei, enfim, ele chama Enaldinho. Quem conhece o Enaldinho? Provavelmente pai de adolescente, pai de criança conhece o Enaldinho. E, cara, os vídeos dele são muito tranquilos, não tem nada de ruim, é só, cara, aquele negócio de criança mesmo. Vamos ver quantas camadas de bolacha eu consigo comer. É nesse nível. O cara tem 38 milhões de inscritos no YouTube. E um dia, ele filmando a sua casa, filmando... cara, é como se fosse uma sala de troféu, assim. Ele falou, para mim, de todos esses, cara, o cara tem lá, velho, trocentos troféus, o cara é troféus, o cara é incrível, o cara é tipo, gigante. Ele falou, para mim, o mais importante é essa placa aqui de 100 mil inscritos. E eu falei, cara, interessante, para quem tem 38 milhões, o cara valorizar os 100 mil, e ele continuou discorrendo a respeito disso. Ele disse, para mim o mais importante e o mais difícil foi chegar até esses 100 mil inscritos, porque nesse período eu pensei muitas vezes em desistir.
Nesse período eu falei, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Aquilo que eu achei que era possível não vai ser possível. E ele falou, quando eu rompi essa barreira dos 100 mil, as coisas foram acontecendo. Só que se eu não tivesse atingido esses 100 mil, provavelmente eu teria desistido logo no começo. E é muitas vezes isso que eu quero falar para vocês. Tudo aquilo que é muito fácil perde a graça. Nós precisamos encarar Jesus não como alguém fácil, embora ele seja muito fácil de ser acessado. Ele é o rei, você entende isso? Ele não é o seu brother, ele não é o seu chapa, ele não é a sua colega de trabalho, ele é o rei. Ele é o rei majestoso, você tem acesso ao rei. Entenda o amor que esse rei carrega por você. E é nesse lugar que eu estou, que eu falei, que compartilhei com vocês no começo dessa mensagem, onde quando eu penso a respeito daquilo que Deus fez na minha vida, cara, um rei se preocupar comigo. Minha mãe se preocupar, tudo bem, meu pai se preocupar, tá certo, mas o rei dos reis se preocupou comigo. Você entende o valor que você tem para Jesus? Sabe o que Jesus te diz nessa noite? Antes de você ser formado no ventre da tua mãe eu te escolhi. O que Jesus está te dizendo é que você foi tão desejado por Ele, que você não tem ideia o tanto de pessoas que quiseram acabar com a sua vida antes do seu nascimento. Você não sabe os pensamentos de Satanás, você não sabe como Satanás tramou só para te destruir. E o que Jesus está te dizendo é, não, com você eu tenho uma história, eu tenho uma aliança. Você está diante do rei. Pode aplaudir o Senhor. Só que o outro aspecto que Jesus se apresenta para João no livro de Apocalipse é que Ele é o perfeito Deus homem. E nós lemos lá que a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. E essa primeira característica, alva lã, neve, traz o conceito de pureza, de alguém que está limpo, de alguém que não tem nenhuma mancha, nenhum machucado. Jesus é perfeitamente puro e nele não existe pecado algum. Sabe, antes da Páscoa, na Páscoa, o animal, o cordeiro, ele era levado e ele era analisado por 4 dias. Jesus foi analisado por Anás, por Caifás, sabe, foi levado diante de Pilatos, voltou para Caifás, foi levado, sabe, para Herodes. Jesus foi analisado por todo mundo e ninguém encontrou acusação alguma diante dele, porque nele não existia pecado. Ele é puro e sempre será puro. Depois nós lemos que os olhos como chamas de fogo, e essa figura, chama de fogo, fala sobre a onisciência de Deus, a onisciência de Jesus. Olhos penetrantes que conseguem enxergar absolutamente todas as coisas. Você acha que Jesus não vê os seus pecados, meu irmão? Você acha que Jesus não vê quando você senta do lado de pessoas para fofocar de outras pessoas? Você acha que Jesus não vê quando você liga o seu computador e consome pornografia? Você sabe que Jesus não vê quando você adultera, quando você, sabe, fala mal, quando você bate, quando você agride a sua esposa? Você acha que Jesus não vê? Jesus vê todas as coisas. E hoje Ele está fazendo para você um convite para o arrependimento, para que você volte os seus olhos para Ele, para que você entenda quem Ele é. Sabe? A humanidade inteira, incluindo a igreja, precisa passar por purificação. Eu preciso passar por um processo de purificação. Talvez os seus pecados não sejam os meus e os meus pecados não sejam os seus. Não estou aqui me colocando numa posição superior à sua, porque perante Deus pecado é pecado. É lógico que existem consequências para o pecado, mas um pecado grande te afasta de Deus, e um pecado pequeno te afasta de Deus da mesma forma. E nós temos que parar de ranquear pecado. Existem aqueles pecadões, existem os pecados médios, existem os pecados rasos. O pecado raso é quando você xinga alguém no trânsito, né? Especialmente de domingo.
Eu já falei que parece que Satanás solta todos os demônios presos, e os demônios entram no carro das pessoas que não vão para a igreja, e a única coisa que você quer é chegar na igreja, e os demônios não deixam, eles te fecham, eles andam devagar. A Castelo Branco é 120, os demônios decidem andar 40 por hora, e você pensa, Jesus, é um teste, é uma prova. Nós temos que parar de ranquear pecado, família. Pecado é pecado, e pecado se trata com arrependimento, joelho no chão. E a palavra de Deus diz que sem arrependimento ninguém verá Deus. Nós precisamos pregar e falar sobre isso, arrependimento. Se você vive amarrado em uma cadeia, eu quero falar que Jesus é a libertação para a sua vida. Jesus tem libertação para a sua casa. Se você é um consumidor de pornografia, eu quero falar que Jesus tem libertação na sua vida, para a sua casa, onde você estiver. Eu estou falando homem e mulher, porque os estudos mostram que mulheres consomem pornografia também. Eu quero falar para vocês que Jesus tem libertação. Ele não olha para você como fulano de tal, consumidor de pornografia. Ele olha, fulano de tal, meu filho, que precisa de um encontro, uma transformação. Ele é onisciente. Para os que são de Cristo, Ele purifica. Mas para aqueles que não são, seus olhos de fogo consomem. Ele continua dizendo, os pés semelhante ao bronze polido. E aí você tem que entender que o bronze era o metal do sacrifício, e era um metal muito excelente, era como, para você ter noção, os espelhos eram feitos de bronze. E nós podemos definir essa figura como exemplo. Jesus foi o perfeito exemplo. Jesus é o perfeito exemplo. Em todos os aspectos da vida de Cristo, nós podemos ver a retidão com que Ele agia, como Ele falava. Ele não somente ensinava, mas Ele agia, Ele praticava aquilo que Ele ensinava aos seus discípulos, exemplo. E eu já disse uma vez, as pessoas te observam muito mais do que elas te ouvem. O seu exemplo não tem que ser um exemplo de palavras, as pessoas têm que ver você fazendo, então elas vão seguir esse caminho. E por fim ele diz que a voz, como voz de muitas águas. Quem aqui já foi para alguma cachoeira muito grande? Quem aqui já foi para Cataratas do Iguaçu? Eu nunca fui, mas eu conheço algumas pessoas que já foram. A cachoeira mais alta que eu já vi foi o Ubatuba, que nem era tão alta assim. Ah não, eu fui numa cachoeira, quem é do sul aí? Tem alguém do sul aí? Eu fui numa cachoeira que é a Cachoeira do Caracol, é isso? Lá em... Cascata do Caracol. Aí eu tive a brilhante ideia de descer a pé. 15 milhões de degraus até você chegar. Aí você chega lá e fala, uau, que lindo, aquele barulho ensurdecedor, a força da natureza. Você fala, meu Deus do céu, que negócio poderoso. Aí você olha para cima e você fala, misericórdia, tem que subir tudo de novo. Eu não sei se hoje já montaram um teleférico, um elevador, alguma coisa que te leva lá em cima. Mas quem já viu uma cachoeira grande, sabe da força que tem, o barulho ensurdecedor que é aquele lugar. Cara, pelo barulho da enxurrada a gente pode sentir a força da natureza. E é exatamente isso que esse texto diz, que a voz de Cristo ela traz uma mensagem incrível ao ser humano, que envolve julgamento e glória. Quero te falar que Jesus tem grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus, mas você precisa entender que Ele é o perfeito Deus homem. O terceiro aspecto que eu quero falar é que Ele tem autoridade sobre todas as dimensões. Muitas vezes as coisas estão dando errado na sua vida e você acha que Jesus perdeu o controle. Você acha que Jesus foi pego de surpresa, você começa a questionar, será que está certo isso? Será que Jesus não errou? Será que Jesus não se esqueceu de mim? Será que tudo isso que eu tenho vivido é um plano de Deus ou o quê? Que eu quero te falar que Jesus tem um controle de todas as coisas. Não se apressa, não se atrasa. O tempo dele é perfeito sobre as nossas vidas, sobre a promessa que Ele tem sobre nós. No momento oportuno Ele vai te levantar. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Continua perseverando, continue buscando, dobre os seus joelhos no chão, pergunte ao Senhor, Senhor, o que eu posso fazer
para não ser um entrave para aquilo que o Senhor deseja fazer através da minha vida e na minha vida. Mas você precisa começar entendendo que Ele tem autoridade sobre todas as dimensões. Primeiro a gente pode ver a dimensão espiritual. No versículo 16 diz que tinha na mão direita 7 estrelas. Isso significa os anjos da igreja, mas não somente os anjos das 7 igrejas, como todo o exército angelical. E aí ele fala sobre na sua mão direita. A mão direita, ela traz o significado de poder, lugar de autoridade. Ou seja, todos esses anjos, então, inteiramente sujeitos a serem usados por Jesus, no momento que Jesus estalar o seu dedo e falar: vai, agora é a hora. Jesus mostra que tem poder sobre as dimensões espirituais, quando Ele nos dá segurança, quando Ele nos dá o seu cuidado, quando Ele nos dá seus livramentos, quando Ele prende a nossa mente para as coisas que Ele tem para cada um de nós. Mas Jesus também tem autoridade sobre as dimensões físicas, porque no versículo 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e os 7 candeeiros de ouro representam a igreja, mas não somente a igreja primitiva, como a igreja dos tempos atuais. Isso nos faz ver algo físico, concreto, e o que nós podemos entender é que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Nós não estamos soltos no mundo, à mercê das circunstâncias. Jesus não foi pego de surpresa quando o caos apareceu na sua vida. Ele tem autoridade, Ele tem conhecimento. Nós estamos debaixo e sob a sua soberania divina. Ele é o alfa e o ômega. Sabe, o alfa representa a primeira letra do alfabeto, enquanto o ômega representa a última letra. Ou seja, todas as canções, todas as poesias, todas as palavras de gratidão, o sim e o não precisam ser para glorificar a autoridade que vem dele sobre as nossas vidas. Alfa e ômega, tudo começa nele, tudo vai para ele. Ele é o princípio e o fim, é Ele quem determina todas as coisas na sua vida, na minha vida. Ele tem autoridade para fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, na hora que Ele quiser, nos céus e na terra. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa começar a confiar verdadeiramente em Jesus. Sabe, muitas vezes a gente diz que a gente acredita, mas a nossa fé, ela vai até a página 2, a nossa esperança vai até a página 2. Eu quero te falar que quando a escassez mostra a sua face, Jesus vai se revelar, o provedor da sua vida. Quantas vezes aqui na igreja nós vimos isso acontecendo? Quantos testemunhos de vocês que vêm compartilhar conosco a respeito de histórias do tipo: cara, eu estava para ser despejado da minha casa e Deus levantou um irmão e esse irmão me abençoou no último minuto. Deus é o provedor, sim. Ele é o provedor, sim. E o quarto e último aspecto que eu quero falar para vocês é que Ele é a revelação e Ele é o revelador. Versículo 19 diz: escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Sabe, João estava com Cristo, esteve com Cristo, e ele com certeza viu muitas coisas acontecendo, assim como os outros discípulos também viram as coisas acontecendo: curas, milagres, provas de amor, demonstração de afeto e carinho. Eles viram a pessoa mais amorosa que já existiu na face da terra, que não julgou os pecadores, que amou os esquecidos e amou os rejeitados. Os discípulos viram e aprenderam sobre Jesus. Eles viram a crucificação. Os outros discípulos relataram essas coisas, mas Jesus disse algo para João: escreve, pois, as coisas que você viu, que as coisas que são as coisas do presente, aquilo que João estava vivendo naquele tempo, e serve para aquilo que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. As coisas que hão de acontecer, Jesus revelou para João também. E a partir do capítulo 4,
Então começa a grande tribulação, a perseguição, o caos, o arrebatamento, o que acontece depois do arrebatamento. Tudo isso são coisas lindas e profundas que Jesus revela para João. Cara, ele já estava no fim da sua vida, achando que já não ia dar mais nada. Todos os apóstolos já tinham morrido, e ele estava lá, ele era o que tinha sobrado, pensando: é o meu fim, acabou, não tenho mais nada para fazer. E aquilo que Jesus revelou para João, Jesus está revelando para cada um de nós no dia de hoje. Sabe, o que eu sinto de te falar nessa noite é que Jesus não terminou de fazer a boa obra através da sua vida e na sua vida ainda. Muitas pessoas pensam que Jesus já fez tudo. Eu vi pessoas idosas se batizando aqui, coisa linda, cara. Sabe, se você é um idoso, Jesus não acabou a obra que Ele tem na sua vida não. Jesus levantou homens e mulheres de idades avançadas, e essas pessoas levantadas fizeram coisas extraordinárias. Se você é jovem, Jesus quer usar o seu vigor, Jesus quer usar a sua disposição. Se você já tem a idade um pouco mais avançada, Jesus quer usar, sabe, a sua visão, a sua história, a sua experiência, a sua expertise de vida. Jesus não terminou com você. Os planos do Senhor não acabaram. E é isso que Ele quer e faz conosco. Quando Ele se revela a nós, nós somos inundados com uma paz, assim como João foi. Nós somos inundados com uma alegria, assim como João foi inundado. Nós somos inundados e encontrados através do seu conforto e da sua salvação. Jesus ressurreto tem essas 4 características. E esses 4 aspectos extraordinários. Mas eu quero que você saiba que além desses 4 aspectos que eu citei para você, Ele continua sendo a fiel testemunha. Ele continua sendo o soberano dos reis da terra. Ele continua sendo o Filho do homem. Ele continua sendo Deus, o Filho de Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o primeiro e o último. Ele continua sendo aquele que vive. Ele continua sendo o leão da tribo de Judá. Ele continua sendo o alfa e o ômega. Ele continua sendo o princípio e o fim. Ele continua sendo a raiz de Davi. Ele continua sendo a brilhante estrela da manhã. Ele continua sendo o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele continua sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se você foi encontrado por Jesus, se expresse na presença dEle nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda mais, aplauda o seu Senhor, aplauda o seu Rei, aplauda aquele que te encontrou. É sobre Ele que nós estamos falando. Se você desejar, levante do seu lugar, se expresse na presença do Senhor como você quiser. Se você quiser liberar palavras de gratidão no seu lugar, comece a orar agora. Comece a orar agora, comece a agradecer ao Senhor aquilo que Ele fez na sua vida, a forma como Ele te encontrou, quem Ele é para você. Eu quero falar com você que entrou aqui hoje e nunca fez uma oração de entrega para Jesus. Jesus Cristo, Ele é o poder para a salvação. E eu não estou falando de uma salvação física somente. Eu estou falando de uma salvação espiritual. Porque mais importante do que uma salvação física é a salvação espiritual. Nós temos uma expectativa de vida aqui de 80, 85 anos. E se nós morremos hoje e você não entregar o seu coração para Jesus, você vai para o inferno. Porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Então não é através de pessoas, não é a religião que te salva, não é, sabe, ser evangélico que vai te salvar. O que vai te salvar é a sua entrega e confissão que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. É isso que vai te salvar. E aí esses 85 anos de vida se tornam nada se comparado à eternidade, o tempo que nós passaremos na eternidade ao lado de Jesus. Jesus tem salvação para a sua vida espiritual. E aí Ele diz, conforme no livro de Mateus está relatado: buscai pois o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Ele está te falando? Entrega o seu caminho a mim.
confia em mim, deixa que eu cuido e eu vou prover absolutamente tudo o que você precisa. Jesus não está te prometendo que você não vai passar por luta. O que Ele está te falando é que nunca mais você estará sozinho. E mesmo em momentos de luta, mesmo em momentos de aflição, o Espírito Santo te dará força, o Espírito Santo te dará coragem, e você será inundado com a presença de Deus. E eu quero orar com você hoje. Deixa eu te falar uma coisa. O que Satanás quer é que você fique com a sua mão bem abaixadinha aí, que você não se manifeste. Mas eu já declaro que Satanás está derrotado na sua vida em nome de Jesus. E eu declaro que o Espírito Santo tem liberdade para te conduzir a esse conhecimento. A palavra diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não são as minhas palavras, mas é o poder que o Espírito Santo tem e atua na sua vida. Quando você aceita Jesus no seu coração, o seu nome é escrito no livro da vida. Jesus te encontra, Jesus te resgata. E sabe o que Jesus diz? Não importa o seu passado, eu escrevi um futuro glorioso para você na eternidade ao meu lado. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite, levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Fique com a sua mão levantada onde você estiver, nós vamos orar com você agora. Se você puder, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar, não fique com medo, não fique com vergonha. Se exponha na presença de Deus, meu irmão. Se exponha na presença dele. Se você deseja entregar o seu coração, sai do seu lugar agora. Vamos orar junto. Eu quero pedir que você suba aqui à frente. Suba aqui à frente, porque é difícil descer aqui, tá molhado. Então vem por aqui, ó, sobe por aqui. Peço que a equipe de consolidação ajude ou por um lado ou pelo outro. Pode vir. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, sai do seu lugar. Hoje é dia de salvação. Salvação te alcançou. Pode sair do seu lugar, irmão. Pode sair do seu lugar. O Espírito Santo vai tocando agora em nome de Jesus, Senhor. Comece a interceder. Se você já é um cristão de verdade, comece a interceder. Levante a sua voz onde você estiver. Comece a clamar para que as cadeias sejam quebradas, para que as correntes sejam destruídas. Comece a falar com o Senhor. Interceda por esse irmão que talvez esteja preso, sem coragem de se manifestar na presença de Deus. Deus, nós declaramos liberdade do Teu Espírito neste lugar. Nós declaramos que nada impedirá o Teu Espírito de fluir, Senhor. Que o Senhor traga aqueles que desejam, Senhor. Não deixe com que Satanás trave, Senhor, o seu mover neste lugar. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, a autoridade, ousadia, coragem para o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Se você veio com alguém, não tem coragem de vir aqui à frente sozinho, peça para essa pessoa te trazer, porque o Espírito Santo me incomoda. E Ele diz que existem vidas ainda nesse lugar que precisam de um encontro. E o que Ele está te dizendo essa noite é: eu me importei tanto com você, eu desejei tanto a sua vida, e eu tenho grandes coisas para você. Eu preciso de uma oportunidade para transformar a sua história, para que você não seja mais alguém perdido, para que você não seja uma ovelha desgarrada, mas para que você seja um filho encontrado, porque eu sou o bom pastor. O que Jesus está te dizendo nessa noite é: eu sou o bom pastor, que dei a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor que te encontrei, que dei a vida por você, e para que você não mais perecesse, mas para que você tivesse a vida eterna. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós precisamos citar aquilo que o livro de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas para que tivesse a vida eterna. É para isso que o Senhor fez. Foi para isso que o Senhor foi pendurado naquele madeiro, para te salvar, para te resgatar, para que você tivesse a sua história sendo transformada, para que você não mais, para que os rótulos não mais te definissem, mas para que a identidade de Cristo fosse apontada e o DNA de Cristo fosse printado no seu coração. É a última vez que eu vou perguntar:
Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, saia agora do seu lugar em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, e venha aqui, nós vamos orar juntos. Saia agora do seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Peço que vocês coloquem a mão no coração de vocês. Se você deseja fazer essa oração e está nos assistindo online, que você repita essa oração, mas que após essa oração, que você possa escanear esse QR Code que aparece na sua tela, e que você possa entrar em contato para que nós possamos te ajudar. Glória a Deus. Pode subir, irmão. Pode subir. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é dia de salvação. Glória a Deus. Eu não quero ser chato, mas eu sei que ainda tem mais pessoas. E você sabe o que eu estou falando. Talvez no seu lugar você saiba que é com você mesmo. Talvez você saiba, será que Ele está falando comigo? É com você mesmo. É com você mesmo. Deus te ama. Deus quer o seu coração. É com você mesmo. Sai do seu lugar, é você mesmo que eu estou falando. Sai do seu lugar e vem aqui, porque você tem tanto valor para Jesus. Você é tão amado por Jesus. Queria pedir para o pastor Diego, pastor Lucas, por enquanto aqui, intercederem junto comigo. Para vocês que são pastores daqui da casa, peço que vocês subam aqui, para que nós possamos orar junto com os nossos irmãos. Coloca a mão no seu coração. Repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro com a minha boca que o Senhor é o meu Rei. Eu me arrependo dos meus pecados e peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelos meus irmãos agora, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor visite os corações, que o Senhor toque, que o Senhor cure as feridas da alma de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor faça, Senhor, dessa pequena garota uma mulher de oração, uma mulher, Senhor, que transforme o Brasil, Pai. Toque no coração dos teus filhos. Senhor, eu declaro que toda mágoa, toda dor na alma seja curada agora pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Toda palavra de maldição lançada, toda palavra, Senhor, que traz medo, Senhor, todas as coisas, Senhor, Satanás querendo tirar a pureza, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Declaramos corações sensíveis ao Senhor. Declaramos, Senhor, a autoridade do Teu Espírito sobre os Teus filhos. Declarando, Senhor, cura nas almas. Cura, Senhor, de dores físicas, Senhor, de enfermidades. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Declaramos que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, que nenhum rótulo definirá mais os teus filhos. Não são os rótulos, mas é a tua marca impressa. Senhor, a tua marca não põe peso. A tua marca, Senhor, não traz medo. O teu amor é leve, o teu fardo é suave. Senhor, nós te agradecemos pela tua grande e poderosa obra na vida de cada um dos nossos irmãos. Nós te louvamos porque o Senhor os encontrou. Nós te louvamos porque o Senhor os encontrou neste lugar. Sejam cheios do Espírito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos encerrar. Levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos por esse culto, por esse domingo, pela sua doce presença, e que esse seja o começo, Pai, que nós possamos nos aprofundar nesse relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Nós te damos toda a honra e toda a glória, e oramos: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo.